Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da série dos videocasts dos melhores CHROs do Brasil. Eu sou a Camila Patti, eu vou conversar hoje com a Miriam Branco, que é diretora executiva de RH do Einstein. Oi, Miriam, prazer estar aqui com você, parabéns. O prazer é todo meu, é uma honra poder estar participando desse evento. Legal. Miriam, eu queria começar a nossa conversa falando um pouco da sua trajetória profissional, né? Você é matemática por formação. E eu gostaria que você contasse pra gente como que uma matemática foi parar no RH. Eu brinco, Camila, que eu fui para o RH de castigo, tá. A gente, quando a gente escolhe uma carreira ou uma faculdade, a gente não imagina onde que você vai realmente parar. Entrei na faculdade na década de 80, ouvia falar que a tecnologia seria um boom no mundo, e para mim acreditava que a matemática poderia me ajudar a chegar a entrar neste mundo. Passou bastante tempo, né, tô falando da década de 80, estamos hoje em 2026, e nesse processo eu conheci recursos humanos participando de um processo seletivo para trainee no Grupo Pão de Açúcar, que é onde eu comecei a trabalhar muito jovem, ainda no primeiro ano da faculdade. E participando desse processo, eu participei de um processo grande, né, com várias avaliações, várias etapas, e quando eu cheguei na fase final dessa etapa, eu falo que como um jovem, né, a gente fala que é das gerações, as diversas gerações, mas eu lá naquela época eu acabei, não sendo aprovada nessa última fase, que era com a psicóloga na entrevista. Ela me disse: "Ah, você faz matemática e no momento a gente não tem uma posição onde precisa usar a calculadora". E eu, com todo o meu ímpeto juvenil, falei: "Eu faço conta de cabeça, não preciso de calculadora". E saí de lá, eu tinha uma liderança na época que me apoiava bastante, e quando eu falei: "Olha, eu não fui aprovada, eu não fui bem na entrevista". "Não, não é possível, você está conosco há bastante tempo". Eu já estava há uns 3 anos trabalhando, nessa divisão técnica, e ele ligou para o RH, para me dar uma outra chance. E no RH, conversando com o diretor de RH, que quis me conhecer, ele falou: "Você vai trabalhar aqui conosco, na área de remuneração". Então eu comecei em recursos humanos, na área de remuneração, e de lá não saí mais, me encantei pela área. Você então se encantou pelo RH depois que você conheceu essa área. Como que você usou a matemática, nessa primeira passagem no Pão de Açúcar e depois no Albert Einstein? Como que a matemática se fez presente na sua vida profissional? É muito interessante essa história, porque, assim, no Pão de Açúcar, estou falando da década de 80, com uma inflação no Brasil altíssima, eu montei um programa, na época, de instrução programada, né, era um programa à distância, dando noções básicas para os gerentes das lojas do Pão de Açúcar sobre matemática, para poder entender quais eram os resultados das lojas. A inflação era tão alta que, para acompanhar aqueles resultados, precisava entender um pouco. fa Tinha uma moeda específica, inclusive, o Pão de Açúcar tinha uma moeda específica para entender os resultados. Só que os gerentes tinham dificuldades, então eu montei esse programa, foi meu primeiro programa depois de remuneração, já na área de treinamento. Então aqui eu acho que é um bom marco. E para no Einstein também, foi essa formação que me ajudou a ter skills para uma posição que surgiu lá na época, que era estavam implantando, qualidade, sistemas de qualidade, tá, estavam utilizando do conhecimento da indústria para a área da saúde. Eu achei aquilo bem diferente, muito inovador, comprei a ideia, e a pessoa que me apresentou, eu já tinha um conhecimento de treinamento do pão, mas o diferencial era, a gente precisava falar de ferramentas da qualidade, dar aula sobre histograma, Pareto, então o meu conhecimento em matemática ajudou também nesse processo. Foi um diferencial meu para poder entrando no Einstein naquele momento. Uhum. Você entrou no Einstein em 1992, a organização tinha 2.000 funcionários, hoje são mais de 34.000. Eh, Conta pra gente um pouco de como era o RH que você encontrou e como que tá hoje. Nossa, o Einstein já era reconhecido por seu diferencial técnico.
E toda instituição, uma vez eu vi isso de uma pessoa, de um professor que diz bem isso mesmo, né, uma instituição muito forte tecnicamente, normalmente ela precisa de uma gestão, né, de trabalhar também a gestão. E era o que o Einstein naquele momento estava buscando. Então eu fui uma das pioneiras, né, eu entrei no Einstein ainda como júnior, mas entrei no Einstein, pra iniciar essa área de recursos humanos. Antes era um departamento pessoal que fazia contratação, desligamento de pessoas, não tinha uma visão, mais estratégica sobre recursos humanos. E a área de qualidade estava vindo, naquele momento, dentro da área de recursos humanos. Ah, que interessante. Você esteve, na linha de frente, do RH, da organização, num período muito difícil para a saúde no Brasil e no mundo, que foi durante a pandemia. Você tem dito que essa fase foi a mais desafiadora da sua carreira. Você pode contar um pouco dos aprendizados e das decisões que você teve que tomar naquela época? Espero não ter nada parecido mais para vivenciar, mas foi uma vivência que não dá para dizer que não foi importante. Mudou muitas coisas na minha gestão e na gestão da instituição. Primeiro que assim, uma instituição de saúde normalmente ela é bem protocolar, né. A gente tem que seguir algumas regras, né, você não pode ficar criando demais, com o paciente na sua frente, né, na essência do seu trabalho. E isso obviamente faz parte do processo. A gente se encontrou num momento onde que a gente deu de cara com o desconhecido. O que nós tínhamos era tinha muitas pessoas preparadas e a gente só que a gente acompanhava o que acontecia no mundo e tentando fazer entender essas tendências. Então nós nos reunimos todos os dias. Eu lembro da primeira reunião, quando a gente fechou um número de pessoas que seria necessário para aquele momento. Era um número de 1.500 pessoas e eu perguntei: "E para quando?" E a resposta foi: "Para ontem". O que a gente via era pessoas adoecendo, que estavam nessa linha de frente, né, profissionais da saúde adoecendo, morrendo, e precisávamos, assim, de a toque de caixa ter pessoas. Aquilo mexe, não tem como não mexer com a cabeça da gente, né. Eu falei: "Como é que eu vou atrair pessoas para trabalhar na linha de frente de uma batalha que a gente não sabe aonde vai dar?". E a surpresa foi o quanto que a gente, nessa jornada, a gente tinha construído uma confiança, uma credibilidade das pessoas, né, as pessoas queriam trabalhar no Einstein. A gente teve que contratar 1.500 pessoas, abrimos essas posições, nós tivemos que mudar totalmente nosso processo, porque a gente sempre trabalhou por departamento, seleção, depois a gente faz admissão, a gente teve que quebrar esses muros, nós precisamos que essas pessoas estejam prontas para atuar, contratadas, escolhidas, com o contrato assinado e treinadas, capacitadas para atuar nessa linha de frente de acordo com o protocolo que também mudava a cada dia. Então a primeira mudança foi essa. Nós sempre fomos muito rigorosos nos nossos processos seletivos, né, com provas, e essas provas passaram, foram 36 horas, eu não me esqueço, para a gente transformar os nossos processos seletivos de provas no papel, para processos totalmente à distância, né, utilizando aí a tecnologia como aliada. As nossas entrevistas passaram a ser todas à distância também. Algo que demoraria ainda um tempo. Nós já estávamos estudando como que poderíamos evoluir, né, com o uso da tecnologia nos nossos processos, mas a gente nunca imaginou que a gente teria pouquíssimo tempo para fazer isso, para colocar a coisa para funcionar. Esse processo foi importante também entender como é que a gente ia lidar com as pessoas, com as escolas fechadas, 70% do nosso grupo é de mulheres. Como é que eu faço para deixar essas crianças em casa? Muitas não tinham uma forma de um pessoas, né, às vezes pessoas de idade que também não poderiam ficar com as crianças, então assim, a gente acabou trazendo os problemas das famílias para dentro da instituição. E aí apareceram diversos benefícios que nós nunca imaginávamos que precisaríamos um dia utilizar. A gente fez uma parceria com uma escola na região, para atender filhos de funcionários até 14 anos de idade, onde a gente preparou essa escola para atender essas crianças, ajudá-los nas tarefas das escolas que estavam fechadas, da alimentação, café da manhã, almoço, lanche da tarde,
para que essas pessoas pudessem realmente estar dedicadas ao atendimento dos pacientes. Então, hotéis que nós reservamos também para as pessoas que tinham, familiares com algum tipo de problema de saúde, que não poderiam ter contato, não poderiam pegar o covid de forma alguma, ele pudesse ficar isolado da sua família naquele momento e poder atuar na frente, do combate aí ao covid. E várias outras coisas, né, principalmente trabalhar as emoções destas pessoas, o cansaço. Num primeiro momento, as pessoas tinham dificuldade de andar na rua, porque trabalhar na saúde era como se fosse um risco para o restante das pessoas. Então, era difícil das pessoas andarem uniformizadas nas ruas. Lidar com isso, conversar sobre isso foi fundamental para a gente alcançar os resultados que nós alcançamos. O Einstein perdeu algum colaborador durante a Covid, esses 2 anos, né, de pandemia? Dentro da linha de frente, né, a gente estabeleceu um compromisso que, assim, qualquer pessoa que tivesse pandemia, que tivesse o contagi fosse contagiado pelo Covid, seria tratado dentro da nossa UTI, que é uma das melhores UTIs do mundo, e as pessoas que trabalham lá sabem disso. Isso deu um valor gigante, assim, das pessoas se sentirem cuidadas. Felizmente eu tive casos graves. Os casos graves, principalmente de pessoas, às vezes, que já estavam até afastadas, porque o nosso compromisso não era só para quem estava, tinha pessoas também que estavam em home office, nós também tivemos esse trabalho de colocar pessoas em home office. A gente não teve perdas de profissionais. Também na parte de ouvir as pessoas, Camila, a gente teve, assim, a gente fazia lives semanais para ouvir os colaboradores. As pessoas tinham medo e eles falavam sobre isso. E começou a ser, assim, recorrente, onde ninguém no mundo estava usando máscara, a gente foi um dos primeiros a começar a usar máscara dentro da instituição, porque a gente percebia que isso daria um conforto para os colaboradores. E para nossa surpresa, o número de afastamentos, o número de pessoas que se contagiavam com o Covid começou a descer, assim, fortemente. E a gente, com esse resultado, com esse ouvir o colaborador, nós conseguimos aí um resultado que é esse que eu te falei, a gente não teve perdas de colaboradores na frente de batalha. Você fala bastante da escuta ativa, né, como uma lição dessa época da Covid. Como que você implementou, eh, isso durante esse período tão difícil? Olha, houve várias ações, né, mas para o pessoal que estava na linha de frente, que era o nosso ponto principal, nós criamos o Ovid, que era o Covid, o ouvir no Covid, que era conversar com esse grupo antes de pegar os seus plantões, lembrando que as pessoas entravam, se paramentalizavam e a pouco elas até se viam, né, porque cobriam o rosto, colocavam, diversos aparatos, tinham dificuldades depois para sair, para se alimentar, então todo esse processo a gente começou a trabalhar com essas pessoas antes até delas assumirem esses plantões. Esse ouvir, quando a gente fala e ouve o colega, também cria uma energia, né, de que estamos juntos, não estamos sozinhos nesse processo, e também trazer seus medos e seus receios. O quanto que isso é importante e cada vez o Covid já faz 5 anos que, terminou, ele continua vivo, esse processo da gente se ouvir. Entender que é importante a gente falar sobre os nossos medos, nossos receios, explorar isso dentro do trabalho. Essa prática continua, então, Essa na prática organização? continua, obviamente, com outro olhar, né, naquela época a gente fazia isso praticamente em todos os plantões, tinha um grupo que foi contratado justamente para fazer isso. A gente já tem outras formas de escuta, né, a gente tem pesquisa de satisfação que acontece anualmente, e a gente faz pulses durante o ano para também ouvir, como é que está o clima, né, como é que está o ambiente de trabalho. Nós entendemos, assim, isso é muito forte, a satisfação do colaborador para nós está diretamente relacionada com a satisfação do paciente final. Então isso para nós é muito valoroso. A gente encontrou outros instrumentos para fazer isso, e utilizar essas falas para criar ações. Legal. Eu queria conversar um pouco dos projetos que você considera mais relevantes e que você liderou, né. A Covid foi um grande desafio, mas ao longo dos seus 18 anos na cadeira mais importante, né, de gestão de pessoas da organização, muitos projetos também devem ter sido importantes. Você pode, resumir para a gente alguns dos quais você tem mais orgulho?
Olha, a gente em 2019, dezembro de 2019, a gente lançou um manifesto sobre diversidade, a nossa qual era o posicionamento do Einstein em relação ao tema diversidade, equidade e inclusão. Isso foi em dezembro, em março começou a pandemia. A gente acreditou que isso estaria, assim, no momento não correto, mas nós tínhamos começado quando passou a primeira onda mais forte, a gente voltou com esse assunto. Ele ganhou uma magnitude, eu falo assim, a gente pode fazer o plano que for, se a gente não tiver sentindo como é que a organização está respondendo para as coisas, a gente não vai acertar. Esse assunto, acho que até por causa da pandemia, se tornou muito forte dentro da instituição. Falar sobre a importância da diversidade, trazer, alguns temas que são difíceis da gente lidar no dia a dia e convidar as pessoas a fazerem partes de grupos para nos ajudar a trazer planos de ação. Esses grupos de afinidade existem até hoje e vêm contribuindo, assim, fortemente com algumas tomadas de decisão nossas na organização. Acho que um exemplo que eu posso dar recente é o uso do daquele colar de diversidade, aquele onde você tem algum tipo de O cordão girassol? cordão girassol, obrigado. Que são, às vezes, algum tipo de problema que a pessoa tem que não é visível aos olhos, né, e ele fez um sucesso enorme, tanto para os colaboradores e para os nossos clientes também, que quiseram saber, conhecer mais do que é esse cordão. Então, assim, é um contágio positivo de coisas que a gente faz e que acabam reverberando para além dos nossos colaboradores. Uhum. Quero que você fale também um pouquinho do programa de incentivo às mulheres negras que o Einstein conduz. Como que ele funciona? Foi sua ideia? Como que ele surgiu e quais os principais resultados? A ideia surgiu assim, uma ideia da gente fazer algum tipo de formação para estimular as mulheres pretas na liderança. Mas acredito eu que, assim, o grande marco foi chamar essas lideranças pretas que já trabalhavam, já atuavam dentro da instituição para fazer parte na construção desse programa. E esse programa ele foi construído para, num primeiro momento, a gente falar, né, no caso delas, falar um pouco da sua história. Elas foram percebendo também o quanto que elas, precisavam aceitar mais o seu passado, por isso o nome Sankofa, né, que é uma palavra africana que tem origem nesta de eu respeitar o meu passado. E mudou muita coisa depois disso. Essas lideranças já estavam dentro da instituição. Sim. Mas elas se tornaram embaixadoras dessa discussão, já eram pessoas profissionais, respeitadas, e hoje são mentoras de outras mulheres. Nós temos 70% do nosso grupo feminino, o Sankofa já vem, crescendo, e hoje a gente também não é só mulheres pretas, a gente também já abriu para mulheres e homens pretos, eh, trabalharem essa formação de desenvolvimento para o processo de liderança dentro da organização. Uhum. Que interessante. Ao longo da, da sua trajetória, né? Você tomou muitas decisões, algumas delas talvez impopulares. Você pode contar pra gente algumas que foram marcantes e que tiveram depois uma boa solução e que acabou dando tudo certo, mas no começo foi um pouco impopular? Recursos humanos têm várias, desafios impopulares, né. A gente não dá para dizer que tudo são flores, né, a gente tem que, admitir, mas a gente também está responsável por desligamentos dentro da organização, então, eh, RH é uma área que toma decisões muitas vezes impopulares. Uma decisão que foi tomada, assim, dentro dessa tua pergunta, foi uma vez que a gente estava tendo grandes problemas de dobras de plantões. Isso foi, acho que eu estava 5 anos na posição de executiva, e o pessoal quem me trouxe isso, a gente tem uma creche dentro do Einstein que atende crianças até os 3 anos de idade, são bebês. E nós estávamos tendo várias dificuldades com as dobras que as mães trabalhavam, principalmente na assistência, naquela época, hoje já isso está diferente, mas na época se trabalhavam 6 horas por dia, então o período da manhã, o período da tarde. E quando tinha qualquer ausência, essas mães eram as que dobravam os seus plantões, porque os filhos estavam na creche. E aí fui procurada pelos profissionais da creche, dizendo que, assim, essas crianças estavam ficando muito tempo lá, que eles estavam preocupados com essas crianças mais de 12 horas
dentro de um espaço, que estava eles eram alimentados, mas eles precisavam de outros estímulos, precisavam do contato da mãe, né, no caso, na creche. Quando eu fui falar isso sobre com as mães não aceitaram bem esta ideia, porque o que elas vieram trazer para mim é que eu estava, de alguma forma, interrompendo ou atrapalhando a carreira delas. Uau! E aí eu fiquei pensando, como é que a gente pode, as pessoas querem trabalhar mais, a área da saúde é uma área que as pessoas trabalham e se dedicam bastante. É muito comum na área da saúde as pessoas terem mais do que um vínculo. Então, falar sobre isso, eu percebi a necessidade da gente fazer grupos de mulheres naquela época, para entender melhor o que que é, a mulher no mercado de trabalho, do que ela está abrindo mão quando ela está no mercado de trabalho, que ela não precisa trabalhar 12 horas para ter uma carreira. Ela pode ter outras formas, ela precisa ter um tempo para dedicar à sua família, um tempo para dedicar aos estudos. Hoje isso é um dos atrativos das mulheres para trabalhar na instituição. Que bacana. O que você ainda quer realizar na sua carreira? Você já tem uma carreira com muitas realizações. O que falta ainda para você? Camila, você sabe que eu trabalho na área da saúde, me apaixonei por essa área, e eu acho que o trabalho, ele tem uma relação direta com a saúde das pessoas. Entender o significado daquilo que você faz, ter prazer naquilo que você faz, ser reconhecido pelo que você faz, também é saúde. Então, assim, o meu desejo é que a gente se aprimore mais nesse assunto, que as pessoas possam, ter dignidade no seu trabalho, se sentir mais humanas, mais presentes, mais felizes. Legal. Para terminar, tem algum livro que você indica? Nossa, tem um livro que chama Pense de Novo, do Adam Grant, que é um livro bem bacana, porque ele faz a gente refletir sobre as nossas certezas. E e o quanto que a gente deve ter uma mentalidade mais científica, assim, do cientista, de nunca estar contente com aquela verdade que você acabou de descobrir, dela ser, na verdade, um estímulo para outras pessoas buscarem essa verdade como algo que não é terminado, uma obra não terminada. Eu recomendo, é um livro bem bacana. Muito interessante. Muito obrigada, Miriam, por conversar com a gente. Eu que agradeço. Obrigada por acompanhar até aqui e até a próxima.